agora a gente vai falar sobre Cuba, como eu falei. Aqui começando de novo do meu lado direito. Temos o Gustavo, o Nicolas e a Duda. E o nosso diretor, como eu já apresentei, que vai ficar comigo aqui no decorrer do podcast. Até o final. Até o final. Bom, Nicolas, a gente começando a se falar sobre Cuba, esse negócio todo. Antes de falar das Olimpíadas, assim, para falar das Olimpíadas, a gente tem que saber sobre a história, certo? Sim. Então me fala um pouquinho sobre a história de Cuba, como é que foi isso? Então, a primeira aparição de Cuba nas Olimpíadas foi em 1900, lá na França. Eles enviaram enviaram jogadores para participar de 28 jogos. E foram nas Olimpíadas de verão. Nas Olimpíadas de inverno, Cuba nunca participou, porque lá é um país muito quente, e eles não têm muitos lugares para treinar. Viu que nós falamos de treinamento? Sim. Faz sentido. Sim. Lá eles não conseguem treinar esses jogos de inverno, rock no gelo, essas coisas assim, eles não conseguem treinar lá. Fora isso, tipo assim, Cuba é o país mais, como posso dizer, mais bem sucedido, porque entre os países que não participaram das Olimpíadas de Inverno, Cuba é o país mais sucedido, porque eles ganharam mais troféus, eles ganharam mais medalhas, essas coisas assim. Questão das medalhas, eles ganharam 226 medalhas, ganhando 78 de ouro, 68 de prata e 80 de bronze. E dos países da América, Cuba é o país mais bem sucedido. E ponto bom a se lembrar também de Cuba é que Cuba nunca sediou o país para participar das Olimpíadas, por causa dos fatores climáticos lá, também por causa de quê? Porque lá é um país pequeno, Cuba, certo? Eles não tem muito lugar para acomodar o pessoal de fora, não tem muitos lugares esportivos lá, entendeu? Não tem estrutura. Não tem estrutura lá para acomodar o pessoal. E Cuba também o Comitê Olímpico deles foi criado em 1926. Então foi bem depois da sua primeira aparição na Copa. E o pessoal só foi reconhecer o comitê deles em 1954. Pô, maneiro. Ainda mais que o Cuba é um país pequeno, como você falou, e ganhou muitas medalhas. Muitas medalhas. Mais sucedido da América. Na América, tipo assim, que não participou, os que não participaram das Olimpíadas de Inverno, Cuba é o mais sucedido. Caramba. Do mundo também. E agora vamos falar por que ela ganhou medalha. Dudu, ele falou muito sobre a história de Cuba, era de ouro que teve aqui, boicotes, um monte de coisa que ele falou, certo? Mas como é que foi o desempenho olímpico desse país? Então, em 1916 eles chegaram lá, Mais alto. e ele não tem muita condição financeira, então não era uma coisa muito boa assim. Aí na década de 60 para 90 eles começaram a subir. Por quê? Porque eles ganharam dinheiro da Rússia e aí de 90 para cá foi caindo de novo. E como ele falou, era um país pequeno, sem pouco de recursos. Então depois da década de 90 foi caindo. A gente também pode falar sobre os principais esportes, né? Sim. Os que eles se destacam bastante é boxe, atletismo e vôlei. E nessa, o boxe ele vem da origem grega romana e é um estilo de luta livre. Também tem um estilo esportivo, que tem o Léo Sculpa, que ele ganhou medalha de ouro em 2012 em Londres, que foi um tiro de 25 metros. Você vê, um tiro de 25 metros não é fácil. Aí o cara foi lá e ganhou medalha de ouro em 2012. A gente pode pensar que é pouca coisa, 25 metros, mas quando tu vê, assim... Você acha que é pouco, mas quando você vê... Mas uma pessoa cega, mal enxerga logo. Mas enfim, a gente também não pode esquecer que temos outras modalidades, como o levantamento de peso, esgrima e a canoagem, como eu vou falar. E mesmo sendo um país bastante quente assim, eles têm canoagem e destaque bastante. Gustavo, você tá quieto pra caramba, tá longe pra caramba da gente, mas enfim. Como é que você acha que a economia de Cuba afeta no desempenho deles? Então, Cuba, ela segue um modelo socialista de política, né? Isso acaba permitindo uma distribuição melhor de renda, de equipamento entre os esportes. Outra coisa também que afeta é na premiação dos atletas olímpicos. É bem, comparado aos países de maior desenvolvimento, assim, é bem mais precário. É discrepante, né? Coisa de 2.500 pesos, isso para o primeiro lugar. Aqui voltando ainda agora para o esporte, a sociedade de Cuba. Você acha que o esporte em Cuba, ele é valorizado pela população? Com certeza. Como
eu acho que foi o Breno que falou, na Luísa. Eles usam o esporte lá como uma propaganda para mostrar a superioridade da ideologia socialista. E também lá eles estimulam, né, os jovens a entender a valorização do esporte. Entender a valorização do esporte para estimular desde cedo. Também para influenciar eles, né? Para ver se eles se empenham com esse esporte. Isso. Lá no horário escolar é voleibol, futebol e entre outros esportes. Sim, o voleibol é bem valorizado. Agora que você falou. Outra coisa também. Claro. O esporte começou a ser mais valorizado em 1960, né? Com chegada de Fidel Castro no governo. A carga também que eles receberam da Rússia, carga econômica. E assim a Cuba explodiu nas Olimpíadas. Como você falou, a Cuba é um país com ideologia socialista, certo? Certo. Você acha que essa ideologia socialista influencia na formação de treinamento para os atletas? Totalmente. Ó, o que a gente precisa entender? Cuba, ela entra nas Olimpíadas lá em 1900, mais ou menos, né? 1900, 1904, enfim. 1900. Aliás, esse em 1900 eles ganharam uma medalha de ouro. A participação deles é muito pequena, beleza? A gente precisa entender um pouco da história aí. Quando chega em 1959, Fidel Castro toma o poder, né? E governa por 50 anos Cuba. O que aconteceu ali em 1959? A Rússia, né, na antiga União Soviética, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Contexto de Guerra Fria. A gente estava no contexto de Guerra Fria, você tem de um lado os americanos, você tem de outro lado os russos. Né? E o que a Rússia faz do lado de cá para manter a sua hegemonia no Ocidente? Começa a bancar Cuba com muito dinheiro. E assim, se você for pegar os números e você analisar os números das Olimpíadas, que é o nosso contexto aqui de trabalho, você vai ver o seguinte: de 1960 a 1990, Cuba explode. Ó, para vocês terem uma ideia, Cuba levou 12 atletas em 1960 para a Itália. 12 atletas. O investimento russo no dinheiro, bancando o socialismo do lado de cá, o que Fidel Castro faz? Ele investe nos atletas porque é uma vitrine para o regime socialista. 20 anos depois, Cuba manda 212 atletas para Moscou. Quantos atletas Cuba vai mandar hoje para a França? 36 atletas. Por quê? Aonde isso começou, historicamente? Aonde isso começa? Isso começa em 1990. 90 e 91, com a queda da União Soviética, onde a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se dissolvem. E o que os russos fazem, que é o maior país? Não vamos mandar mais dinheiro para Cuba. E aí, naturalmente, as décadas posteriores, o número de atletas diminui, o dinheiro de Cuba acaba, e aí é muito fácil dizer o seguinte: fazer graça com o dinheiro dos outros é muito fácil. E aí Cuba começa a cair, e os atletas começam a pedir asilo nos outros países. Agora, em 2023, três atletas de Cuba pediram asilo no Chile para não voltar mais para Cuba. Por quê? Porque lá eles ficam com as medalhas e ficam com o dinheiro dos atletas cubanos. Aqui em 2007, nos Jogos Pan-Americanos, prenderam 2 cubanos em Araruama, porque eles queriam ficar no Brasil, mas não conseguiram e foram deportados. Então, assim, Se refugiaram aqui. se refugiaram aqui. Assim, você precisa entender o contexto. Cuba é socialista, em 59, entra Fidel Castro, e aí você tem uma explosão do esporte em Cuba, com dinheiro russo para manter do lado de cá. Em 89, você tem a queda do Muro de Berlim, que foi um marco para quê? Para o fim do regime. E aí a Alemanha se une. Em 89, em novembro de 89, se eu não me engano, quando você vai em 91, você tem Mikhail Gorbachev, que faz o quê? Entra com a Glasnost, com a Perestroika, começa a abrir o país, abre a União Soviética, Rússia começa a ficar
sozinha, um grande país, não quer mais financiar Cuba. O que acontece com os atletas de Cuba? Não tem mais dinheiro, não tem o que fazer, e a gente começa a cair. Hoje, Cuba leva 36 atletas para Paris e não participou de Tóquio nas últimas Olimpíadas. Então, assim, influente, decaiu bastante. Agora, fazer graça com o dinheiro dos outros é muito fácil. Como o senhor falou. Por isso que o regime não funciona. Nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, não vai ser lá que vai dar certo. Tem isso também. Então você falou que a Rússia parou de apoiar a Cuba e eles começaram a cair. Então a gente pode ter certeza que Cuba tem recursos econômicos muito limitados, certo? Bastante, porque olha só, na década de 90, com a abertura da economia russa, Cuba perdeu 80% das suas exportações. Porque a maioria ela só exportava para a Venezuela e para a Rússia, e para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando isso acaba, ela perde 80% das suas exportações, e aí vai ficando um país cada vez mais miserável. Tendo em conta isso, levando em consideração isso, o que o senhor acha o que o senhor acha que Cuba usa para garantir a sustentabilidade desses atletas, tendo em vista que eles têm um recurso limitado? Hoje não dá mais. Nada. Cuba não tem mais dinheiro. E aí fica realmente à vontade. Só que o que Cuba está fazendo agora? Está abrindo mão de punir os atletas que pediram refúgio em outros países. Por quê? Porque Cuba ganhou muitas medalhas. E isso colocou Cuba no cenário internacional esportivo. Só que as pessoas vão embora. Dê exemplo aqui, em 2023, atletas ficaram no Chile. Em 2007, atletas ficaram no Brasil. E o Cuba pune esses atletas por isso. Porque eles vão e não querem mais voltar. Quando eles passam em escala, no Panamá, em Miami, quando os aviões fazem escala para voltar para Cuba, os atletas somem, para não voltar mais para o regime, para não voltar mais para o país. O que Cuba está fazendo agora? Não quer mais punir os atletas que foram embora, porque eles começaram a se ganhar cidadania de outros países, e como os atletas são bons, o que os países fizeram? Não, vem nadar no meu país. Vem ser naturalizado aqui, acho que é esse nome que está, enfim, posso estar errado. E esses atletas acabaram ficando nos outros países para competir por lá. E o que Cuba quer agora? Está chamando de volta. Você não vai ser punido, fica tranquilo, vamos voltar aqui, vamos voltar a integrar o nosso esporte, o nosso time, para que vocês possam participar pelo nosso país. Na sua opinião, isso está funcionando? Você queria morar em Cuba? Nunca vi um vídeo negócio de lá, então você lê lá, Provavelmente você não iria querer. provavelmente você não ia querer. Então assim, e esses caras não querem, porque quanto que ganha um atleta de Cuba hoje? R$160. Pô, melhor que o Brasil? Caraca, então assim, é um regime que não funciona, é só na televisão, é só na propaganda, como foi feito na época de Fidel Castro, até hoje. Beleza. Agora a gente vai para os Estados Unidos. Nosso tempo aqui já até ultrapassou um pouco do limite. Tá ficando bom, hein? Tô gostando disso, hein? A gente não precisa dos Estados Unidos agora. A gente vai trocar de país. Então,